Olá pessoal, no vídeo de hoje nós buscaremos discutir possibilidades de solução para a nossa atividade 1 do módulo 3 de estruturas de repetição. A nossa primeira atividade da lista do módulo 3 traz a seguinte situação-problema. Desenvolva um programa que receba um valor inteiro x e exiba os valores de 1 a x e em seguida os valores de x a 1. Observação: considere que x sempre maior ou igual a 1. Então, a gente tem essa garantia, né, que o x sempre será maior ou igual a 1 e, ao, e a gente vai receber um valor inteiro de entrada e, a partir desse valor de entrada, a gente deve exibir a sequência de 1 até aquele número e depois a sequência inversa de, do valor x até o 1. Lembrando que se a gente analisar aqui os dados de entrada, né, essa sequência ela deve considerar o valor de x. Ela vai do 1 até o valor de x, vai chegar até o valor de x e vai começar do valor de x e chegar até o 1 também. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos começar fazendo a nossa entrada de dados. Então, eu vou pegar ali o valor, esse primeiro valor inteiro, que é o valor x. Peguei o valor x, a partir daí minha entrada de dados ela já está ok. E o que eu preciso? Eu preciso exibir o número de 1 até o valor x e depois exibir a ordem inversa. Para isso, a gente vai precisar, né, imagina, se o valor de x fosse 5, a gente exibiria o 1, vou botar um espaço aqui para não ficar tudo grudado, o 2, depois o 3, o 4, o 5. Se o valor de x fosse 3, a gente exibiria o 1, o 2, o 3. Então, o que a gente precisa? A gente precisa exibir uma sequência de números. Para isso, a gente poderia usar um laço, e nesse caso seria um laço por contador. E por que um laço por contador? Porque a gente tem, esse laço iria rodar a quantidade de vezes da minha variável x, certo? Então, a quantidade que o x tem vai ser a quantidade que o laço vai rodar exatamente. Então, nesse caso, eu vou criar um laço por contador. Vou precisar aqui de uma variável conte. E como é um laço por contador, eu vou usar o for e vou utilizar as três regras ali do laço de repetição. Primeira regra, inicialização. Tenho que inicializar de algum valor. Segunda regra, condição de parada. Terceira regra, incremento. Então, nesse caso aqui, o incremento eu coloquei com 1. Agora, dentro do problema que a gente tem, qual seria o melhor valor para a gente inicializar, qual seria a condição de parada e qual seria o incremento. Então, nesse caso, vale a pena eu começar o meu contador de zero se eu vou exibir de 1 até o número. Então, seria mais apropriado eu começar de 1, porque eu poderia usar o próprio valor do contador para ir exibindo os valores. Então, na primeira vez que o laço entrar, o conte tem o valor 1, então significa que eu já vou exibir aqui o valor do próprio conte, sem precisar fazer nenhuma conta a mais, certo? E aí depois, o meu conte vira 2, e aí quando ele entrar de novo, ele já exibe o 2. Depois vira 3, e aí ele já vai exibir o 3. Até que qual vai ser a minha condição de parada? Nesse caso, se o x é 10, eu tenho que exibir até o valor 10. Se o x é 5, eu tenho que exibir até o valor 5. Então, nesse caso, eu preciso chegar no valor de x. Então, eu poderia usar menor ou igual a x. Enquanto o meu contador for menor ou igual a x, eu entro no laço, faço a exibição, faço o incremento e volto de novo para verificar a condição. E aí, com esse laço aqui, a gente consegue exibir todos os números de 1 até o valor de x. Só que antes ele pede para exibir aqui um texto, né, que seria aqui sequência igual. Então, eu vou criar um printf antes do laço aqui para colocar esse texto. Por que eu não coloco esse texto dentro do laço? Porque tudo que estiver dentro do laço vai ser exibido várias vezes. Então, se você colocar o texto aqui, toda vez que for exibir um número, vai ser exibido esse texto também. E aqui na saída, veja que o texto só está sendo exibido uma única vez. Então, a gente coloca o texto fora do laço para ele ser exibido uma vez só, e dentro do laço a gente só vai exibir aquela sequência. Então, fazendo por partes aqui, vamos compilar e executar para a gente ver se de fato está funcionando.
Então, se eu coloco ali 5, veja que está rodando exatamente de 1 até 5. Se eu coloco o valor 10, vai exibir ali a sequência de 1 a 10. Então, veja que dessa forma a gente consegue exibir aquela sequência ali de número de 1 até o valor de x, certo? E como é que eu posso fazer para exibir agora a sequência inversa? Então, um desafio que eu faço para vocês é quem ainda não conseguiu resolver, né, a atividade ou estava com alguma dificuldade, pausa o vídeo agora e tenta fazer o complemento dessa solução para atender também esse caso da sequência inversa. Então, nesse caso, como é que a gente faria? Para a sequência inversa, eu também já vou imprimir aqui, né, o texto. Nesse caso, eu vou dar um barra N, porque na exibição que a gente tem até o momento, eu já exibi todos os valores da sequência. Então, eu preciso dar um Enter na tela para que o texto aqui, INV, já seja exibido na próxima linha. Então, vou dar um barra N e vou escrever o texto da, que vai preceder a sequência inversa. E aí agora a gente também vai ter um laço de repetição que vai rodar a mesma quantidade de vezes. E aí, o que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer uma solução onde eu manteria o conte começando de 1 até o valor de x e eu poderia fazer uma espécie de cálculo aqui, por exemplo, x menos conte. Só que aí o problema aqui é que o x, se for 10, ele tem que exibir o 10 e o conte já começa de 1, né? Então eu teria que fazer, por exemplo, de 0 até menor que x. Então funcionaria, porque o x é 10. 10 menos 0, ele vai exibir o 10. Depois o conte vai virar 1. Então, 10, que é o x, menos 1, vai ficar 9. E assim sucessivamente. Então, esse laço aqui, ele de fato exibe a sequência inversa. Só que toda vez ele faz uma operação aqui de subtração para chegar ao valor que a gente está, que a situação problema está requisitando, né? Então, se a gente colocar 10 aqui, por exemplo, a gente vê que funciona. Ele vai exibir de 1 a 10 e depois de 10 a 1. Né? Mas eu poderia também fazer esse laço começar direto do valor x e esse laço chegar até o valor 1. Então, enquanto o conte for maior ou igual a 1 ou maior que 0, ele vai rodar. Na hora que o conte chegar a 0, ele vai parar. Só que nesse caso, o meu conte ele não vai ser incrementado, ele vai ser decrementado, ou seja, o conte começa do 10, por exemplo. Então, 10 é maior ou igual a zero, maior que zero? É. Então, ele entra no laço e exibe o 10. Só que aí o conte que era 10 passa a ser o quê? Menos 1 passa a ser 9. E aí, 9 é maior que zero? É. Então, ele entra de novo. E aí, exibe o 9 e o conte passa a ser 8. 8 é maior que zero? É. Então, ele vai entrando até que o conte é 1. E aí, ele exibe o 1 e o conte que era 1 passa a ser zero. Zero é maior que zero? Não. Então, nesse momento, ele para. Então, essa aqui seria a melhor solução, porque a gente não precisa fazer, né, uma conta aqui, né, para resolver o problema. Então, a gente poupa o nosso processamento de um cálculo a mais e faz, né, o laço de repetição de forma decremental para chegar até o nosso valor. Então, se a gente compilar e executar agora, a gente vê que para 10 vai exibir também corretamente, né, aquela sequência. E se eu variar ali a quantidade, por exemplo, para 5, também vou ter a sequência correta, ou como o exemplo mostra ali, para uma unidade, né, que só vai ser exibido 1, porque só tem um número. Então, se a gente testar aqui também para uma, então a gente tem exatamente só o primeiro número da sequência ali. Então, essa seria, né, uma das soluções viáveis aí para a nossa atividade 1. Então, vejo vocês no próximo vídeo.